Olá, estamos começando mais um Ricardo Mota Entrevista aqui pela TV Pajuçara. O nosso convidado hoje é o senador Rodrigo Cunha, que cumpre o primeiro ano do seu primeiro mandato como senador, ou seja, está vivendo uma nova experiência, e muito obrigado pela sua presença, senador, em casas bem distintas, né? O senhor sai da Assembleia Legislativa, que, digamos, é mais ruidosa, e para um cenário mais silencioso, mais moderado, digamos assim, e também mais sensato. Posso dizer isso? Bem, Ricardo, eu quero começar agradecendo mais uma vez estar aqui com você e falando para o nosso amado estado de Alagoas. E é uma comparação bem interessante, porque criei uma expectativa do povo alagoano, cria uma pressão interna também muito forte. Eu imagino, né? Devido à quantidade de votos que eu tive, ao apoio nas ruas que eu recebo, a forma como foi feita a campanha. Mas quando eu cheguei no Senado, eu verifiquei logo de cara que a Assembleia Legislativa foi uma grande escola que eu não deve... Ou seja, passou por ali, pode ir para qualquer lugar. Quem passa por ali, com certeza, consegue caminhar em outras casas. Então, lá no Senado, não tem o que há aqui, uma disputa muito grande pelo mesmo espaço. Reduto, né? Pelo reduto. Você, quando dá um passo, alguém já está perdendo um espaço e tenta criar uma concorrência e cria situações que não são verdades, começa um jogo baixo de bastidores e eu não me adaptei muito a essa situação. Tanto é que desde o início eu caminhei por uma carreira solo aqui na Assembleia Legislativa. Já lá no Senado é muito diferente. Ali, cada um, de fato, é uma instituição. Não há uma concorrência direta por espaços. Só lembrando, me permita, né? O Senado é a representação da federação. Então, cada estado tem 3 senadores. É uma representação, enfim, igual, né, para todos os estados. Ao contrário da Câmara Federal, que é chamada Casa do Povo, né? Cujos representantes são eleitos proporcionalmente à população e ao eleitorado. E isso faz uma diferença grande, né? Faz, Ricardo, principalmente para conseguir desenvolver um trabalho. Então, nós temos várias comissões, nós temos espaços em lideranças, temos espaço no plenário diferente do que há na Câmara, para que cada um possa exercer, de fato, o seu mandato parlamentar. Então, hoje, por exemplo, eu presido uma comissão. E presidir uma comissão é uma responsabilidade enorme, porque, de fato, é onde onde acontece toda a tramitação processual, mas também onde se busca informações da sociedade. Que é aquela comissão de transparência, não é isso? Exato, a comissão enorme, são 5 temas, nos quais eu me identifico muito com 5. Então, são bandeiras que eu trago no meu íntimo, que é a bandeira da fiscalização, e aqui eu relembro o nosso trabalho, inclusive no PROCON, fiscalizando as empresas, e como deputado estadual atuei na linha fiscalizatória das políticas públicas, e essa é a função de um senador também, fiscalizar. A transparência, a Comissão da Transparência, a fiscalização, então a luta constante por acesso à informação, e aquilo que é público deve ser tornado público, então é um trabalho bem interessante, até gostaria de falar sobre isso mais à frente. Governança, que é justamente buscar a eficiência dos recursos públicos, a utilização desses recursos, e eu sempre uso essa frase, que hoje qualquer pesquisa que é feita no país, isso nos 4 últimos anos, apontada pelo brasileiro como sendo o principal problema, a corrupção. Então eu crio uma força... Mas eu acho que é muito em função do comportamento da mídia mesmo, não é não? É influenciado. Eu não acho que seja o principal problema, não. Mas apontado pelos brasileiros. Nas pesquisas, quando alguém vai em qualquer estado e pergunta qual é o principal problema do país, esse número, em primeiro lugar, vem a corrupção. Então a minha função ali é demonstrar que, tão grave quanto é a corrupção, é a má utilização dos recursos públicos. Então, essa virada de sentimento e de visão do brasileiro, do alagoano, me estimula muito a demonstrar que se alguém inicia uma obra, tem que terminar essa obra. Se os recursos chegam para isso... Bem trabalhado nesse sentido, né, para que algumas obras sejam concluídas, não é isso? Exato. Aqui em Alagoas, inclusive, né? Exatamente. Então, fiz um mapeamento. Não dá para monitorar todas as obras do país inteiro, mas fizemos uma linha de raciocínio para buscar o que é mais importante hoje, que é a primeira infância. Então, além de mudar a vida das pessoas, tenho certeza que quando a gente fala que quer mudar a vida dos filhos dessas pessoas, é assim que se muda uma realidade. Então, escolhemos a primeira infância, mais precisamente nesse primeiro ano, as creches. Se me permite, tem um problema em relação às creches. Eu lembro até de uma conversa com o prefeito Rui Palmeira, que ele dizia, olha, o governo federal chega com a construção das creches e a gente tem que manter.
Quer dizer, o custeio cotidiano quem banca é a prefeitura. É muito desproporcional, né? Já que as prefeituras é que hoje assumem a maior responsabilidade pelos serviços à população. Ricardo, mas na prática, o que acontece? Teve uma demanda dos municípios, a União correspondeu em algumas situações, chegou a encaminhar 80%, em outros 100% dos recursos e as obras não foram concluídas. Isso de 4, 5, 6 anos. Ou seja, o município demonstrou o que queria. Não é a União forçadamente vai repassar o recurso. Além disso, em vários municípios, ao aluguel do espaço, já seria uma substituição daquele local por um outro. Além disso, também o próprio FNDE pode repassar recursos de acordo com alunos matriculados. Então, eu acho que para tudo tem uma saída. O que não pode é permitir com que as crianças fiquem fora das creches. A gente sabe que nesse período de 0 Acho que precisa haver uma repartição melhor, né, dos recursos. Isso efetivamente precisa acontecer. Sem dúvida. E nesse sentido, as crianças que ficam fora de uma creche durante 0 a 5 anos não conseguem mais acompanhar o desenvolvimento de uma outra criança que desde cedo é estimulada a isso. E se repete com a mãe, o que aconteceu com ela muitas vezes, que é não ir em busca de um trabalho, que é não estudar e ficar com seu filho. Então, acaba ajudando a replicar um ciclo de miséria mesmo, que existe em muitas situações. Antes de terminar esse bloco, eu queria deixar uma pergunta para você, o seguinte, sobre essa história das comissões. Eu, recentemente, conversando com um deputado estadual, que, aliás, gosta muito de você, que ele dizia o seguinte, olha, a Assembleia Legislativa, as comissões faz de conta. Você passou por lá e sabe disso. E lá no Congresso Nacional, não, ao contrário, é onde a vida parlamentar acontece. É isso mesmo? Bem, Ricardo, então eu vou deixar um recado aqui para o deputado que afirmou isso, que um dos últimos projetos que eu consegui aprovar foi justamente obrigando a Assembleia Legislativa a transmitir ao vivo as comissões. Um dos últimos projetos. Projeto aqui, né? Aqui em Alagoas. Então, pode criar uma força nesse sentido, porque isso contribui. Porque a partir do momento que é transmitido ao vivo, ou não acontece, a população vai ficar sabendo. E o que acontece, a população vai ficar sabendo. Então, é interessante que é uma forma de exercer um controle social, é uma forma de transparência e uma forma de fiscalização. Então, esse foi um dos últimos projetos que a gente conseguiu aprovar no nosso mandato. Que ainda não foi posto em prática, né? Mas tem que ser. Já o deputado que afirmou e vários outros que estão assistindo podem exigir isso, vão em busca desse projeto que foi aprovado já é uma resolução da casa e tem que ir para a prática. Olha, existe uma linha de corte inevitável em relação à questão do Pinheiro. Foi aquela sua entrevista, 12h10, impactante, né, para todo mundo, inclusive para mim, no dia. E como é que você vê a evolução do que vem acontecendo desde lá até os momentos de hoje, em que a Braskem já assume, digamos assim, alguma responsabilidade pelo que acontece por lá? Você responde daqui a pouco. Até já.